mas a verdade é que é importante habituarmos à nossa voz, desenvolvermos o nosso estilo e estarmos confortáveis com as imperfeições, porque, vamos ser sinceros, também ninguém quer um podcast perfeito, em que não há um erro, não há uma dúvida, senão até desconfiamos que realmente foi gerado por AI. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast onde exploramos o mundo do áudio, dos podcasts e as histórias por trás de quem os faz. Eu sou a Elizabeth Costa e hoje vamos falar sobre algo essencial para qualquer comunicador, a voz. Seja nos podcasts, na rádio, no teatro ou em qualquer outra profissão, a voz é a nossa assinatura sonora, a forma como marcamos presença e nos conectamos com os outros. Mas como podemos educá-la e treiná-la para soar melhor? O que torna uma voz cativante? E de que forma a tecnologia pode influenciar a nossa percepção da voz humana? Neste episódio, conto com a ajuda da Inês Moura, Vocal Coach, para desvendar técnicas, curiosidades e desafios relacionados com a voz. Conto também com o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais, que traz uma reflexão sobre a importância do conceito como elemento central de um podcast. E desta vez promete uma abordagem holística. Ainda neste episódio, a Ana Xavier, que nos fala do outro lado do Atlântico, alerta para a importância de compreendermos bem os diferentes tipos de ouvintes. E para fechar, apresento-te Os Incensuráveis, o novo podcast da Renascença, onde os protagonistas só concordam em discordar. Um conteúdo que promete dar que falar. Preparado para mais um episódio do Por Dentro Com? Então, vamos a isso. Sabias que nos primeiros 2 segundos em que ouvimos alguém, conseguimos captar pelo menos 7 características que revelam muito sobre essa pessoa? A voz não é apenas um som, é a nossa identidade, a forma como nos expressamos e como deixamos a nossa marca no mundo. Através dela, inspiramos, influenciamos e damos vida às nossas ideias, independentemente da nossa área de atuação. Para a Inês Moura, a voz é tudo isto e muito mais. Por isso tornou-se Vocal Coach. Sabemos que a voz desempenha um papel crucial na construção de um podcast, mas até que ponto pode ser um fator decisivo para o sucesso de um conteúdo? Pedi ajuda à Inês para perceber como trabalhar a voz pode fazer toda a diferença, seja em áudio ou vídeo. Apesar de ser portuguesa, a Inês construiu uma carreira além fronteiras. O seu podcast já vai na 8ª temporada, o que faz dela uma referência nesta área. Vale a pena ouvir esta conversa com atenção, porque a forma como usamos a nossa voz pode mudar tudo. Olá, Inês Moura. Olá, Elizabeth. Bem-vinda ao Por Dentro Com. Vamos falar hoje sobre um instrumento que todos temos, mas que uns sabem utilizar melhor do que outros, e é isso mesmo que vamos tentar descobrir ao longo dos próximos minutos nesta nossa conversa à distância. Sim, porque eu estou aqui em Lisboa, a Inês está bastante mais longe, mas pronto, vamos conversar, vamos falar sobre a voz. E diz-me uma coisa, Inês, em que momento da tua vida é que percebestes que a tua voz podia fazer a diferença, a tua e a de todos nós? Olha, a minha relação ou descoberta da voz veio, na verdade, de forma bastante tardia, já na universidade. Eu estudei terapia da fala, licenciei-me em terapia da fala, e só nessa altura é que eu olhei para a voz de uma forma muito analítica, ou seja, a voz é uma disciplina, é uma área de estudo, é uma ciência, portanto, foi uma descoberta, porque é uma das áreas da terapia da fala, e foi um contacto muito interessante, porque eu até à universidade nunca tinha pensado na voz. Mesmo quando me candidatei a ser terapeuta da fala, pensei na comunicação como um todo, mas a voz como um objeto de estudo, um instrumento de comunicação, foi para mim uma descoberta nessa altura. Mas se eu na altura, ou se eu olhasse para trás, ou na altura em que olhei, em que vi, ok, a voz é importante, também na minha história e na minha experiência pessoal, vi que a voz tinha sido muito importante
também em algumas fases da minha vida. E lembro-me principalmente de duas. Uma delas é o impacto que, por exemplo, ao longo da minha vida, professores tiveram ao comunicar na escola, ou seja, todos nós tivemos professores que davam a matéria de uma forma interessantíssima, que nos prendiam a atenção, que ficavam ali quase. Lembro-me de uma professora de História que literalmente contava histórias e ela usava a voz de uma maneira muito intencional, com muita experiência também, e ela conseguia nos envolver. E tivemos, todos nós, e eu também os tive, aqueles professores que podia ser a matéria até mais interessante, mas a forma como falavam era tão aborrecida que nós realmente desligávamos ali num instante da matéria. E, portanto, a parte da educação e a importância que tem para o sucesso de transmitir a mensagem, lembrei-me sempre, e quando estudei voz, dos meus professores, mas também como eu fui atleta de competição, de basquete, e lembro-me também de muito impacto que os treinadores tinham ao longo da minha vida enquanto atleta. Havia treinadores que conseguiam motivar, que conseguiam dar ali uma força extra, e havia uns que não tinham também jeito nenhum para comunicar, digamos assim, e conseguiam quase destruir a moral da equipa pela forma como diziam certas coisas. E, portanto, comecei a olhar para a voz mais profissional já adulta, mas, na verdade, desde pequenina que senti o sucesso ou insucesso de quem usava a voz comigo. Pois, porque isso também define muito a forma como utilizamos a nossa voz, também define um bocadinho a maneira como as pessoas nos veem e nos percepcionam. Completamente. A nossa voz, se nós... e o que é muito interessante é que em apenas alguns segundos conseguimos reconhecer a voz de alguém que nos é familiar, por exemplo. Por telefone, basta ouvir 2, 3 segundos de alguém, já sabemos se é a nossa irmã, o irmão, o pai, a mãe, o amigo. Ou seja, é uma impressão digital muito rigorosa, muito exata, mas também, para quem não conhecemos e a primeira vez que ouvimos a voz de alguém, fazemos uma série de, inconscientemente, de julgamentos ou tiramos ilação de uma série de áreas. E eu identifico pelo menos 7 áreas que nós conseguimos identificar só de ouvir a voz de alguém em menos de 2 segundos. Meu Deus, 7? Pelo menos 7, eu estava aqui, sim. Uma delas é o género, se é homem ou mulher. Ou seja, tratar por senhor ou por senhor ao telefone. Ou seja, conseguimos perceber, claro que também há vozes, não é, gender neutral, mas que estão ali na transição, e às vezes acontece aos rapazes ali por volta dos 13, 14 anos de não estarem muito bem definidos, então são tratados por menina quando são menino. Exato. Mas a verdade é que o género a voz revela logo, porque tem a ver com a diferença de pitch e mesmo anatómica, não é? As nossas precas vocais são diferentes de homens para mulheres. Portanto, conseguimos facilmente ver mais ou menos qual é a idade da pessoa, se é uma criança, um jovem adulto, alguém mais velho ou até uma pessoa idosa. Conseguimos perceber a nacionalidade pelo sotaque, pela forma de falar, se a pessoa, por exemplo, é portuguesa ou é estrangeiro. Conseguimos também perceber um pouco, e aqui se calhar um bocadinho mais subjetivo, mas o estatuto social, se é uma pessoa mais... eu não gosto de falar de classes mas se calhar mais simples, ou uma pessoa que é mais que fala de uma maneira um bocadinho mais letrada. Também conseguimos ver se a pessoa está bem de saúde ou não, se está saudável, e claro, as emoções que a pessoa tem naquele momento e até um pouco a personalidade. Se é uma pessoa mais que fala mais alto, mais extrovertida, conseguimos talvez perceber que alguém que tenha essa extroversão, e alguém que talvez fala um bocadinho, por exemplo, mais baixo, mais pausado, etc. Se calhar vemos que é uma pessoa mais discreta, que não gosta tanto de chamar a atenção, e portanto, pelo menos esses 7 sinais a voz dá-nos em muito pouco tempo. É uma questão de 2, 3 segundos. Bom, já percebemos que temos aqui pano para mangas para falarmos, mas de facto... eu nem sequer te introduzi como deve ser, porque todo esse conhecimento também vem do facto de trabalhares hoje como coaching vocal. O coaching vocal é a área em si, a pessoa que faz ou exerce é o coach vocal, e portanto o coaching vocal é uma área, vamos chamar assim, é uma disciplina, que é uma área multidisciplinar. Não podemos só dizer que o coaching vocal vem só de área da terapia da fala, ou vem só da área do canto, ou vem só da área do teatro.
conseguimos ter pessoas que trabalham estas áreas na vertente artística e não artística de vários backgrounds. No meu caso, eu venho de um background científico, de um background mais, digamos assim, da área da saúde, da voz, mas o coaching vocal reúne, de facto, um conjunto de sabedorias que vem desde a arte com a ciência. Ou seja, pode misturar essas duas áreas. E tem como grande objetivo a performance, o desempenho vocal. Ou seja, não é terapia, ou seja, o coaching não é terapia vocal, não é isso? Ou terapia da fala ou terapia vocal, isso é uma área que é tratar um problema de voz, ou seja, reverter uma situação que se tornou uma doença, uma patologia. O coaching vocal foca-se apenas e só no aperfeiçoamento, que é eu tenho uma voz ok, talvez tenha funcionado até ao momento, mas não está a servir os meus objetivos futuros, o que eu quero ou preciso de vir a desempenhar na minha profissão ou na minha função, seja cantar, seja falar. O meu foco, a minha área, é chamada voz falada, que é a voz para podcasts, a voz para vídeos, a voz para apresentações, para reuniões, para falar em público, etc. Mas há também o coaching vocal, que é o mais conhecido, talvez 90% da oferta do coaching vocal é mais orientado ao canto e a professores de canto, ok? Mas disseste aí a palavra mágica, que é, trabalhas a área, a parte da voz que serve para apresentar um podcast, um vídeo. O que é preciso para se estar bem nesta área? É preciso fazer o quê? Cada atividade que nós fazemos no dia-a-dia e onde usamos a voz tem requisitos diferentes. Por exemplo, eu cantar para o meu filho ou contar uma história na hora de deitar tem um requisito vocal diferente de contar uma história ao meu chefe sobre a minha área de trabalho. Ou seguramente. É interessante ver essa perspectiva, sim, exatamente. Fazer uma apresentação para o nosso filho de 4 anos ou 5 e fazer uma historinha para o chefe. Ou seja, nós inconscientemente fazemos essa adaptação, não é? Parece-nos óbvio que cada contexto da nossa vida precisa de uma certa voz. E o que é que acontece? Para um podcast, para um vídeo, para uma apresentação, não é um contexto que nos seja propriamente natural. Enquanto que falarmos com colegas, com familiares, é natural. Já é menos natural, por exemplo, fazer uma apresentação na universidade do nosso trabalho, um doutoramento, um mestrado. Ou seja, muita gente a olhar para nós, não é? Estamos ali a sentir-nos avaliados, e isso faz com que isso desperte em nós certos medos de falhar, da crítica, etc., que vai prejudicar o nosso desempenho vocal. Ou seja, ficamos nervosos, a nossa voz passa esse nervosismo, não é? Às vezes as bochechas ficam vermelhas, a respiração acelera e perdemos um pouco a naturalidade. Portanto, há situações como vídeos, apresentações, podcasts, que a pessoa perde a naturalidade porque não tem treino para aquelas situações em específico. Por isso é que tantos políticos me procuram, ou empresários, ou pessoas que têm líderes que tenham que fazer algo de muita responsabilidade, falar para investidores ou para os meios, para os mídia sociais, mas isso exige treino, ou seja, situações novas onde a nossa voz vai ser utilizada e principalmente que exijam exposição e sabemos que vai ser visto ou ouvido por mais pessoas, temos que saber gerir esse nervosismo, essa voz interior, mas também ter as técnicas associadas a cada contexto. Por exemplo, de facto é diferente fazer um podcast de fazer um vídeo, ou de fazer uma apresentação para 10 pessoas ou para 1000 pessoas. Tem que ser uma voz diferente e um nível de expressividade diferente também. Todos chegamos lá, ou seja, não é um talento com o qual eu tenha que nascer. O treino e a formação conseguem elevar de facto a qualidade da minha voz para cada uma dessas circunstâncias. Tal e qual. Ou seja, eu até hoje nunca vi alguém inato que não seja completamente, ou seja, que não tenho jeito, não tenho genética, não tenho nada. Depende muito da vontade da pessoa desenvolver essa área, de querer ser bom naquilo, porque toda a gente pode fazer uma apresentação, mas há quem não se importa fazer uma apresentação que seja medíocre, e há aqueles que querem fazer uma apresentação muito boa, e há aqueles que querem fazer uma apresentação de que toda a gente se lembre durante um ano, não é? Ou que se lembre para o resto da vida. E, portanto, claro que a vontade de cada um trabalhar esta área depende da exigência profissional, da vontade de crescimento individual de cada um, mas toda a gente consegue trabalhar a sua voz e, com as técnicas certas, fazer coisas que antes nem pensaria fazer. Há pessoas que eu nunca jamais faria uma live no Instagram ou no YouTube e agora faço à vontade. Ou aquelas pessoas que eu jamais faria uma apresentação e se calhar até fazem uma TED Talk. Tudo isso exige técnica, exige tempo, preparação,
mas não é impossível e de todo é alcançável e às vezes em muito menos tempo do que aquilo que se pensa. Então diz-me, por onde é que começas? Imagina que eu chego ao pé de ti, digo que vou fazer um podcast, mas não sei exatamente qual a voz que devo usar. Assim, muito rapidamente, o que é que começas por me dizer? Na verdade, começo por perguntar e não por dizer. Então, a parte de coaching vocal também tem uma componente realmente de coaching, pelo menos na minha metodologia, de tentar perceber a pessoa, o que é que ela quer, qual é o projeto, quem é o público-alvo, se é um podcast técnico ou se é um podcast se é humorístico, ou seja, eu tenho que perceber quem é a audiência, qual é o objetivo do podcast, para que é que ele vai servir, qual é o objetivo também da pessoa estratégico com o podcast, como é que se quer. É uma questão de posicionamento da sua marca pessoal, é um podcast mais informativo, é representar a sua empresa, é representar-se a si mesmo e depois, com isso, definir o tom que esse podcast vai ter, não é? Se é uma coisa mais de conduzir à reflexão, se é uma coisa mais engraçada, mais de entretenimento, isso tem um estilo de voz diferente. Por isso há uma entrevista, o primeiro passo é mesmo uma entrevista, uma conversa em que eu tento perceber exatamente quais é que são esses tais critérios do que é para mim um podcast bem-sucedido, onde é que eu quero chegar com o meu podcast. E então, para isso, depois em retrospectiva, então, que voz é que eu preciso ter para lá chegar? E depois o segundo passo é fazer esse assessment, essa análise de o que é que eu já tenho de forte e de positivo na minha voz e quais é que são os pontos prioritários para desenvolver. E depois, então, ver se esses pontos a desenvolver, qual é a prioridade, qual é que será o primeiro, sendo trabalhado e melhorado, vai ter um impacto positivo nos outros, que é a chamada área da alavancagem, e depois, então, define-se um plano, normalmente tem 2, 3 objetivos muito claros, de quais é que são, então, os objetivos que vamos trabalhar. Da voz, da articulação, da projeção. Isso exige muito tempo? Não, olha, um treino de voz, em média, leva 3, 4 meses, ok? Com sessões quinzenais. Se a pessoa quiser algo mais rápido, pode ser um prazo de 1 mês ou 2 meses, de fazer uma evolução já muito rápida na forma como usa a voz. Ou seja, pode ser uma dedicação de, vamos imaginar, 6 a 8 horas de treino, não todas juntas, claro, mas uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, para a pessoa ter técnicas, para experimentar, para testar, ver o que funciona e o que não funciona. Mas eu diria que é um investimento de tempo cerca de 3 meses, vamos dizer assim, em média, para a pessoa ter as técnicas e não só tê-las, mas integrá-las no seu dia-a-dia. E percebes que isso tem mesmo efeito? Ou seja, as pessoas depois de passado, quando passam pelas tuas mãos, pela tua formação, de facto tu percebes que há esse crescimento, elas sentem a diferença, é só porque a voz é uma coisa tão pessoal, tão única, tão nossa, que estar a trabalhá-la desta forma pode parecer um bocadinho estranho. Isso é uma pergunta muito frequente, que é, Inês, mas se eu trabalhar a minha voz, vai parecer que que não estou a ser autêntico, ou que estou a ser outra coisa que não é aquilo que as pessoas estão habituadas, ou será que as pessoas vão notar e vou parecer demasiado polido ou demasiado estranho, não é, artificial? E de todo não, ou seja, quando nós trabalhamos a voz, trabalhamos para um caminho de mais naturalidade, mais controlo, mais dinamismo, e eu ter mais escolhas de como é que uso a voz do que ficar num certo padrão artificial, digamos assim. Ou seja, eu não defendo esse padrão artificial de falar de uma maneira pomposa, de repente, e falar assim, ou qualquer coisa, não é? Mas a verdade é que a mudança é rápida, tanto que, por exemplo, às vezes a mulher ou o marido de alguém que está a fazer as sessões consegue notar logo a diferença, ao fim de 2 semanas, por exemplo, e normalmente, por exemplo, é um caso real de um cliente que a mulher estava-lhe sempre a pedir para repetir porque ele come as palavras e tem a dicção mais atrapalhada. Ou seja, ele tem um feedback da mulher de não lhe pedir para repetir em casa. Então há uma mudança, uma melhoria, mas é sempre melhor eu perceber as palavras que a outra pessoa me diz do que lhe está sempre a pedir, olha, não percebi, podes repetir, podes dizer outra vez, desculpa. Então é esse tipo de questões. E depois as mudanças ficam, pelo menos na minha metodologia, vou falar pelo meu coaching vocal, as mudanças ficam com a pessoa. Dou-te outro exemplo de uma deputada, agora neste caso, ex-deputada da Assembleia da República, que trabalhou comigo há muitos anos, e nós trabalhamos esta questão da voz mais firme, posicionada, que transmite confiança, que não mostra
por exemplo, que a pessoa se está a enervar numa discussão política, é muito facilmente as coisas escalam. Manter a calma, falar de forma compreensível, articulada, enfim, firme, etc. E foi uma das coisas que ela ainda há pouco tempo recebeu elogios de o nome da pessoa, não é? Vamos chamar Maria, não é o nome fictício. Maria, a forma como tu falas é cuidado, é tão cuidado, é tão... Tu já sempre foste assim, ou seja, porque ela fala de uma maneira ali muito... Ela disse, Inês, mandou um feedback, isto passado, sei lá, 10 anos de trabalharmos juntas. Inês, as pessoas ainda notam que a minha dicção está ali no sítio. Portanto, quando eu falo melhor, ou me canso menos, ou atraio mais a atenção das pessoas, naturalmente é um padrão que eu quero e o meu cérebro também quer usar mais, não quer usar menos, não quer voltar ao antigo, não é? Então, há uma mudança definitiva, claro, de quem se empenha, de quem faz os exercícios, de quem vem às sessões, de quem quer trabalhar esses pontos. Claro. E é também sobre estas coisas que falas no teu podcast, sim, porque a Inês Moura tem um podcast que não é em língua portuguesa, mas tem um podcast, é sobre estas coisas que falas também, sobre este lugar da voz na comunicação? Sem dúvida, sim. Já vai na 8ª temporada, é muito tempo. É verdade, sim, já tem 70 episódios, na verdade. Fiquei a saber há pouco tempo que acho que é 10% dos episódios têm mais dos podcasts têm mais de 3 episódios. É verdade, seja, é verdade. Nós já estamos, Elizabeth, nos 10% exatamente, do sucesso. Do sucesso, que são pelo menos quem consegue manter a consistência. Não é fácil, porque o meu podcast é uma janela para o mundo. Eu costumo dizer que o podcast é uma das peças da minha atuação, do meu negócio. Não é o principal, ou seja, não vive para o meu podcast, mas o podcast abre muitas portas, permite-me conhecer pessoas muito interessantes que trabalham com áreas, podemos dizer, complementares à voz. Eu vejo a voz como algo muito mais do que um instrumento, um conjunto de músculos. É realmente a forma como nós usamos para nos expressarmos, para termos impacto no mundo, para criarmos a mudança, para trazermos as nossas ideias, não é, para cima da mesa, seja qual for o setor em que trabalhamos. E então eu tenho episódios a solo e tenho episódios, a maior parte são com convidados. E esses convidados podem ser ou não ligados à área da voz ou da comunicação. Aliás, muitas vezes não são. É mais como é que as pessoas usam a voz para certo tipo de atividades. Por exemplo, a voz na política, a voz no empreendedorismo, a voz e os desafios que isso traz. E depois usar áreas como a importância, por exemplo, do storytelling também. Então, tudo o que possa girar à volta deste universo da voz ou do uso da voz na sociedade. Por exemplo, fiz um episódio muito giro há 2, 3 anos, a voz das crianças, com uma representante da Unicef Portugal. Então, a importância que tem de ouvir a voz das crianças também. Então, é um podcast que fala sobre voz, mas não está focado em técnica vocal só, vamos fazer este exercício para esta forma. Mas ver como é que a voz tem impacto na sociedade, e chama-se Your Voice Matters, portanto é para pôr na ribalta a voz do convidado, não necessariamente a minha. É uma pena não estar no podcast, mas nós somos uma plataforma de podcast de língua portuguesa, portanto, mas está noutras plataformas e pode ser ouvido com muita atenção porque vale mesmo a pena. Inês, continuando a nossa conversa, nestes últimos tempos, seguramente já alguém te falou neste assunto também, porque não para de andar aí nas bocas do mundo, é a questão da inteligência artificial e do facto de podermos clonar a nossa voz, ou clonar a voz de pessoas muito famosas. Já vimos coisas extraordinárias na internet, de gente que já faleceu há algum tempo e continua a cantar com este e com aquele, ou por aí fora, ou por pessoas que estão completamente no ativo a dizer coisas que elas jamais diriam, não é? Como é que tu, sendo uma pessoa que te preocupas profissionalmente com a voz, vês esta evolução? Certo, e estou a acompanhar essa evolução muito de perto e inclusivamente, ou seja, como qualquer instrumento, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. E, portanto, eu vejo a potencialidade dos dois lados. Na parte do mal, vamos por aí dizer, se calhar começar por aí, a questão da possibilidade de roubo da identidade. A nossa voz, como eu disse, nós em poucos segundos conseguimos reconhecer a voz do pai, da mãe, do filho, não é? E, portanto, se a nossa voz for roubada, digamos assim, é possível, ou pode ser possível, uma série de crimes seja ligar para o nosso banco, seja falar com alguém que nos é querido e cometer alguma fraude, ou seja, a nossa voz é uma parte, é tão única, ou era até hoje,
das coisas mais difíceis de replicar por máquinas. É muitíssimo difícil replicar uma voz humana, ou era até este ano, ou os últimos 2 anos, e está cada vez melhor essa replicação, está cada vez mais perfeita, o que pode levar a uma série de crimes e em termos de privacidade, questões gravíssimas em termos de privacidade que me preocupam bastante. Por exemplo, até cá em Bruxelas, andei e falei com vários especialistas sobre o que é que está na lei, ou previsto ou não na lei, na questão de as plataformas poderem armazenar a nossa voz e fazer com ela, ou seja, recolher, por exemplo, todos temos em casa talvez a Siri, ou usamos a Siri, ou usamos a Alexa, essas coisas todas, mas a verdade é que a nossa voz está a ser gravada, e não só, não é? Para não ir mais longe, mas há essa preocupação de como é que nós protegemos este ativo que é a nossa voz e essa nossa privacidade e essa nossa identidade, que é como se nos roubassem a impressão digital e fossem usar essa impressão digital em vários pontos. Portanto, esse é um meio que me preocupa, de haver uma apropriação e não só de poder, por exemplo, gerar notícias falsas, não é? Pôr na boca de um político ou pôr na boca de um dirigente algo que ele nunca disse e, portanto, com uma réplica quase perfeita, podemos enganar muita gente e eu mesma, não é? E mesmo estando treinada, pode acontecer de ouvir uma voz e pensar, não, esta pessoa é, sei lá, o Macron ou é o Trump ou é outra coisa qualquer. Se bem que, pronto, da boca do Trump podemos acreditar em quase tudo. Não sabemos se é falso ou não. Isso. Mas isso é uma coisa que me preocupa. Por outro lado, também vejo muito potencial no uso da inteligência artificial. Primeiro, até pessoas que, vamos imaginar um caso mais extremo, que de facto perderam a voz. Pessoas, seja por uma questão, uma doença degenerativa, por um AVC, por qualquer questão, que tenham perdido faculdades, digamos assim, de expressão e que possam, por exemplo, através do pensamento, conseguir articular um computador e esse computador articular uma voz que não seja quase como aquela do Stephen Hawking, não é? Metalizada e computadorizada, mas sim uma voz normal, ou a voz da pessoa, e poder ter ir a um restaurante, ir a um café, o que quer que seja, ou seja, haver uma voz sintética, mas que seja a voz da pessoa que ela tinha antes de perder essas faculdades. Eu acho que isso pode ser uma evolução brilhante, não é? Brutal. Outra coisa que eu também vejo, no caso dos meus clientes CEOs, que pode ser muito interessante, não sei como é que as equipas reagiriam a isso, mas é uma das maiores dificuldades de alguém muito ocupado é ter que falar em vários contextos ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa pode ser solicitada no mesmo dia para estar numa palestra, estar numa entrevista, Então, por que não esta questão de usarmos a nossa voz para ter se calhar este avatar, não é? E poder, em vez de ir eu, vai o meu avatar e vai falar com uma mensagem que eu preparei, um discurso que eu preparei, e, portanto, poder usar a voz, replicar a voz de cada pessoa em vários contextos para otimizar o tempo. Por que não? E já percebemos, Inês, que tinhas muito mais para partilhar connosco e de certeza que quem se interessa por estas coisas da voz e quem está neste mundo dos podcasts fará todo sentido ouvir-te mais, falar até contigo. Onde é que nós podemos encontrar a Inês Moura para, de facto, aprendermos em pouco tempo, ou alguns meses, a melhorar, de facto, esta nossa ferramenta que é a nossa voz? Então, em primeiro lugar, tenho o meu site, é um bocadinho longo e em inglês, mas é o www.voicepowerleadership.com. Ou também estou presente nas redes sociais, o LinkedIn é o que eu uso mais, portanto, Inês Moura Executive Vocal Coach aparece logo na busca, ou o meu Instagram é também Inês Moura _Executive Vocal Coach, e o Facebook, confesso que não uso tanto, mas também tenho uma página do Facebook com o mesmo nome, portanto o meu nome e Executive Vocal Coach. Para trocar ideias comigo, aquilo que eu de facto recomendo é uma primeira conversa que eu ofereço, é uma conversa de 30 minutos exploratória, para perceber o projeto da pessoa, perceber as suas necessidades e definir se há viabilidade de fazer um plano ou não, ou seja, se a pessoa quer de facto partir para um plano, fazer algo personalizado ou não, ou se até precisa só de uma sessão única em que faça uma consultoria mais dirigida e é por exemplo, uma ação para um objetivo muito específico. Nem sempre as pessoas têm 3 meses para preparar a voz, às vezes têm um convite para um podcast, ou exato. Um convite para uma apresentação que é na próxima semana. Exato. Então, nesse caso, marca-se uma sessão, é um bocadinho mais intensiva, mas para preparar a pessoa para um momento
uma oportunidade que surge e que não queira deixar passar. E já vale muitíssimo a pena, que a pessoa fica 300 vezes mais preparada do que se for a medo e sozinha e sem técnicas e sem... E, portanto, dá para fazer essa análise de a pessoa precisa de uma sessão intensiva para um objetivo ou tem mais tempo e quer desenvolver a sua voz para um projeto mais de longo prazo. Isso tudo é analisado numa conversa de descoberta e esse link está disponível tanto no meu site como no LinkedIn ou na bio do meu Instagram. Inês, como podes calcular, a maior parte das pessoas que ouvem este podcast têm podcasts ou estão interessadas em iniciar de facto este caminho neste formato. Não queres deixar só uma dica para utilizarem melhor a voz quando resolverem de facto enfrentar o microfone? Essa é uma ótima questão. Acho que a maior parte das pessoas, e eu sei porque também fiz o meu primeiro episódio em piloto, acho que a maior dificuldade é ultrapassarmos aquele perfeccionismo de não está perfeito, enganei-me ali falhei, ali hesitei, gaguejei. E eu acho que, primeiro, claro que é importante tomar essa decisão de o que é que o meu podcast vai trazer ao mundo, porque senão podemos ficar muito presos em detalhes da nossa voz que não são assim tão importantes para o nosso público. Ou seja, são importantes para nós porque nós sabemos que podíamos ter feito diferente ou podíamos ter pronunciado aquilo de maneira diferente, mas a verdade é que é bom focarmos no objetivo final e eu gosto de dizer mais vale feito do que perfeito e por isso muita gente bloqueia, lá está, no primeiro, segundo, terceiro episódio porque depois não gosta, não publica e a pessoa vai melhorando com o tempo. Não está perfeito no primeiro episódio, não está perfeito no segundo e às vezes não está perfeito no 70º, não é? Como o meu podcast, mas a verdade é que é importante habituarmos à nossa voz, desenvolvermos o nosso estilo e estarmos confortáveis com as imperfeições, porque, vamos ser sinceros, também ninguém quer um podcast perfeito, em que não há um erro, não há uma dúvida, senão até desconfiamos que realmente foi gerado por AI. Toda a razão. Inês, muito obrigada pelo tempo que dispensaste só por dentro com. E pronto, e está aí Inês disponível dentro dos seus afazeres para nos ajudar a utilizar melhor, de facto, esta ferramenta que é a nossa voz. Elizabeth, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Como é hábito, em cada episódio do Por Dentro Com, converso com o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Desta vez, falamos sobre a importância do conceito como pilar fundamental de um podcast. Num universo onde é essencial pensar fora da caixa, o Tiago traz uma abordagem holística para compreender este elemento essencial. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Então, hoje propões-nos um voo ou eu estou Sim, confusa? é Então, isso mesmo. conta-me lá, o que vens hoje? Hoje vamos fazer um voo de helicóptero. Vamos olhar para os podcasts um bocadinho de uma visão mais holística, vê-los de cima e vê-los como uma um todo. visão holística, adoro. Sim, é. Isto porque há uma ideia um bocadinho generalizada, não é? De que o podcast é um formato ou onde uma pessoa entrevista outra, ou onde está alguém aqui à frente do microfone a conversar, a falar sobre determinado tema. E de facto é verdade, o podcast é isto. Mas o podcast é muito mais do que isto. Tal como na televisão, que é um meio que usamos para nos informar, para nos entreter, para ver notícias, para vermos talk shows. Dentro dos talk shows existem 500 mil formas de fazer talk shows, vemos novelas, etc. Na rádio a mesma coisa, ouvimos programas, vemos entrevistas, ouvimos música. Eu acredito que o podcast é um bocadinho, tem um bocadinho também esta força de... É um meio que permite vários formatos, vários conceitos. E isto para dizer o quê? Que este conceito que estou aqui a referir do podcast é a sua alma. Hoje estamos fortíssimos, falamos de holístico e falamos de alma, hoje estamos muito, muito fortes. Mas para dar aqui um exemplo... Vamos ver se o karma não nos atinge. Vou dar aqui um exemplo concreto para materializar isto que eu estou aqui a explicar. Existe um senhor que se chama Ramit Sethi, acho que é assim que se chama, que trabalha na área da finança, especializado em finanças pessoais. E desde o início do milénio, ali nos anos 2000, que ele escreve sobre este tema. Tem um blog muito conhecido que é o I Will Teach You to Be Rich. Isto depois declinou num livro que foi um best-seller do New York Times. Calculo que sim.
Foi. E depois chegámos aqui a um passado recente em que este senhor Ramit pensa assim, bem, isto está na altura de fazer aqui qualquer coisa diferente. E o que é que ele idealizou? Bora lá fazer um podcast. Mas estamos aqui a falar em 2021, e 2021 nos Estados Unidos, os podcasts de finanças já havia muitos, o mercado já era altamente competitivo e estava a mostrar alguns sinais de saturação. E então o que é que este senhor pensou? Viu-se perante um dilema. Vou aproveitar o sucesso que tenho e catapultar a audiência do meu podcast através disso, ou vou fazer uma coisa nova? E ele pensou, bem, o meu objetivo é chegar a novas audiências, portanto eu quero fazer aqui uma coisa completamente nova, disruptiva, completamente disruptiva. E o que é que ele fez? Ele podia ter simplesmente, como expert da área com muitos anos, podia simplesmente convidar pessoas para fazer entrevistas, whatever, de certeza que ia ter sucesso. Mas não, o que é que ele pensou? Andou a matutar e chegou a um conceito que era o consultório sentimental das finanças. Então ele, todos os episódios de podcast, ele tem um casal de convidados anónimos, pessoas anónimas, com dúvidas sobre finanças, e ele faz ali uma espécie de guidance sentimental ao nosso bolso. A pessoa diz, nós estamos aqui com problemas, eu já tenho 2 trabalhos, a minha esposa tem 2 trabalhos, e não conseguimos poupar para comprar uma casa maior para os nossos filhos, para vivermos com mais conforto. Aconselhamento matrimonial ao nível das finanças. Exatamente. Ou seja, ele arranjou todo um novo conceito para falar daquilo que ele percebe. E teve bastante sucesso. Não só o podcast tem bastante audiência, como a própria Netflix acabou por comprar o formato e ele está a fazer isto como uma série na Netflix. É muito interessante. Também é uma maneira da Netflix conseguir conteúdos menos dispendiosos, claro. Mas isso é outro assunto. Certo, é outro assunto, mas ainda assim, chegarmos à Netflix, aparece-me uma Sim, um podcast se chama é excelente. Mas e isto é o exemplo perfeito do que eu estava a tentar explicar logo no início. É trazer novas abordagens que têm um impacto direto na forma como nós consumimos o podcast. Ou seja, um bom conceito é fundamental. É provável que seja o aspecto mais difícil de definir, ter uma ideia para construir a coisa à volta disso, mas é também aquilo que pode fazer toda a diferença. No mínimo, o que temos que fazer é pensar um bocadinho fora da caixa e quando queremos fazer um podcast não ir logo a correr para o conforto do formato que já toda a gente fez, não é? De entrevista, de um monólogo. Vamos tentar fazer diferente, vamos testar coisas, sei lá, como o Chicken Shop Date, que é entrevista, mas é uma espécie de date, é com a Amelia Dimes, uma youtuber bastante conhecida. Ela convida pessoas também bastante conhecidas e aquilo é tipo um date, ela faz perguntas como se estivesse num primeiro date e é muito interessante. Vamos, sei lá, fazer um consultório sentimental onde receitamos filmes às pessoas. Vamos fazer conversas de esquinas e gravar no café lá da esquina. Ou seja, dar largas à imaginação. Porque nós não imaginamos a televisão e a rádio hoje em dia como era há 50 anos. O objetivo aqui é também imaginar o podcast como uma coisa diferente. Sim, mas o podcast nasceu exatamente já com esse princípio de uma grande abertura a novos caminhos, não é? Portanto, podemos seguir qualquer um deles, a maioria ainda não está explorado. Acho que é essa a beleza do podcast neste momento. Exatamente. Há muito por fazer, já percebemos. Muito por fazer. E portanto é isso, como estavas a dizer, pensar fora da caixa. Fora da caixa e fazer coisinhas giras diferentes. Vamos lá tentar. Vamos. Tiago, até ao próximo episódio. Obrigado, Elizabeth. Desde o episódio 34 que a Ana Xavier se tornou uma presença habitual no Por Dentro Com. A Ana é podcaster portuguesa a trabalhar nos Estados Unidos e fundadora do The Podcast Space. O seu olhar internacional traz-nos uma perspectiva diferente sobre o universo do podcasting. Desta vez ela chama a atenção para um ponto crucial: compreender bem o tipo de ouvintes que escolhem prestar atenção ao nosso podcast. Isso pode fazer toda a diferença no sucesso de um conteúdo. E segundo a Ana, existem 2 tipos principais de ouvintes. Descobre quais já a seguir. Alguma vez pensaste porque é que os ouvintes passam tempo connosco? É só por 2 motivos. Ou eles querem companhia ou querem aprender sobre um assunto específico. E, como criadores de conteúdo, temos que saber como é que os ouvintes querem passar tempo connosco. Porque quando sabemos, vamos criar conteúdo que tem uma performance muito melhor e claramente vamos melhorar a relação com os nossos ouvintes. E vou dar um exemplo simples.
Quando estás no carro e queres companhia, não te importa quanto tempo é que o podcast demora, o que é que eles falam, queres ser entretido. Enquanto que quando estás a ouvir podcasts que são, por exemplo, para aprender algum assunto, se o podcaster passa imenso tempo, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, a falar de outras coisas, o que é que te passa pela cabeça? Imediatamente pensas, chega lá ao assunto, certo? Portanto, como criadores de conteúdo, temos também que nos pôr na posição dos nossos ouvintes e pensar, ok, o que é que eles esperam deste podcast? Se efetivamente eles querem companhia, podemos passar mais algum tempo na conversa a falar de outras coisas. Enquanto que se eles quiserem aprender alguma coisa, é importante irmos logo ao assunto e não perdermos tempo. E uma forma muito simples de ver é olhar, por exemplo, no Spotify, os dados e ver que se temos um podcast e as pessoas, passados 5 minutos, deixam de ouvir, é porque efetivamente estavam à espera que falássemos imediatamente sobre o assunto. Ou se os ouvintes ouvem vários episódios seguidos, é porque provavelmente têm um percurso, por exemplo, para o trabalho mais longo e até apreciam aquela demora e aquela conversa porque sentem que estão acompanhados. Portanto, deixo-te esta pergunta, se alguma vez pensaste sobre como é que os teus ouvintes querem passar tempo contigo. Querem aprender ou querem companhia? Ana Xavier vai continuar a trazer dicas valiosas a cada novo episódio do Por Dentro Com. Se queres aprender mais sobre como crescer no mundo do podcasting, segue a Ana nas redes sociais e no The Podcast Space. E como é habitual, todos os dias chegam novos conteúdos ao podcast que tens mesmo de ouvir. Hoje destaco os Incensuráveis, um novo podcast da Renascença que promete dar que falar. A atualidade é a fonte de todas as irreverências e o jornalista Tomás Anjinho Chagas modera uma discussão onde os protagonistas só concordam em discordar. Vale a pena ouvir e decidir se dás a este conteúdo uma moção de confiança. Opiniões livres que chocam umas nas outras. Temas quentes que vão além da espuma dos dias. Incensuráveis. Incensuráveis é o novo podcast da Renascença com temas nacionais e internacionais, com Aline Hall de Buving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos, o trio que só concorda em discordar. Eu, Tomás Anjinho Chagas, darei o meu melhor para moderar esta discussão e evitar que as faíscas peguem fogo a qualquer coisa. Em cada episódio apresentam-se moções de confiança para quem voa e moções de censura para aqueles que mancham a semana. Pode ouvir-nos todas as quintas-feiras em rr.pt e aqui em podcast. Para ouvir no podcast ou na app do podcast. E assim chegamos ao fim deste episódio de Por Dentro Com. Hoje falámos sobre a importância da voz com a Inês Moura, refletimos sobre o conceito de podcast com o Tiago Loureiro, descobrimos os 2 tipos principais de ouvintes com a Ana Xavier e conhecemos os Incensuráveis, um novo podcast da Renascença. Se gostaste deste episódio, segue-nos na app ou no site do podcast e partilha com os outros apaixonados pelo mundo do áudio mais esta edição do Por Dentro Com. Voltamos no próximo episódio com mais temas, convidados e conversas imperdíveis. Até lá!